Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu aqui tá com vocês, finalmente voltando a fazer vídeos, né? Como vocês bem sabem, eu não gravei ao longo da semana. Por quê, Carlos? Por que você não está gravando? Porque simplesmente eu estou voltando ao trabalho. Estou me adaptando agora, retornando ao trabalho, porque é um mês, quase um mês de férias, e agora me adaptando a essa nova, voltando de novo, graças a Deus, a trabalhar. Então, assim, devagarzinho a gente vai começando a pegar o ritmo das gravações e fazer o vídeo como a gente sempre fez, tá certo? Então, por isso, agora estou retornando esse fim de semana para gravar vídeos com vocês e, aproveitando esse momento, vamos estar falando sobre um quadrinho que era para ter falado no ano passado, né? Posso dizer assim, que era no mês passado, parece que foi ontem, 2023, e vai falar simplesmente de um incrível quadrinho que é a saga dos X-Men número 18, essa epopeia mutante do qual sempre nós estamos acompanhando. Vamos estar falando sobre isso hoje. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. E se você for novo, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito, muito, muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa, gente. Cara, essa edição continua ainda, é a edição simplesmente de, se eu não me engano, é a edição de novembro. Sim, a edição de dezembro ainda não chegou. E isso é uma coisa das quais está sendo alvo de muitas críticas com relação a Panini, que ela promete uma... Olha, a gente faz vídeos a respeito do que eles vão anunciar num determinado mês, mas no nosso pensamento a gente fica assim, ok, vocês estão anunciando para março, então vai chegar em abril. É mais ou menos isso. Ó, podemos dizer, por exemplo, a edição definitiva número 8, que era para ter chegado no mês de dezembro, e foi anunciado que vai chegar em janeiro. Se é que vai chegar. Ainda estou nesse negócio. Então, gente, estamos nessa expectativa. Esperamos que chegue, né? Porque afinal de contas é a publicação que continua após o Dia do Futuro Esquecido, né? Dos X-Men. E a continuação direta da Uncanny X-Men 144. É o começo da continuidade até chegar na saga. Mais ou menos esse é o plano. Tá certo? E sim, cara, nessa edição da 118, aí eles ainda estão. Tem um reflexo do que aconteceu no massacre de Mutante. Houve a questão dos X-Men ainda estão se recuperando do ataque que sofreram contra os seus algozes, os carrascos, e agora eles estão que se adaptar, tentando se organizar para poder contra-atacar, porque afinal de contas isso não pode ficar barato, não pode deixar do jeito que está, não, tem que ter o revide, e o revide está vindo aos poucos. Então, gente, nesse momento é uma edição que é composta pela Uncanny X-Men 215 a 219 e uma anual, Uncanny X-Men anual número 11. Essa publicação, cara, traz ainda a arte do começo do Mark Silvestre, cara, tem Alan Davis. Então, gente, é um incrível quadrinho do qual eu digo para vocês, é o melhor que tem. Recomendo todos a vocês a começar a acompanhar porque vale a pena. Mas, Carlos, está no número 18, não dá para pegar o número 1 em diante. Cara, às vezes dá para encontrar, mas se você não puder, começa para a edição 16, que começa o Massacre de Mutantes, que dá para continuar e aos poucos você vai pegando. É uma incrível publicação que vale muito a pena o cara que está acompanhando. Muito, muito boa, tá bom? E, tendo dito isso, eu vou virar a câmera e aí a gente começa a falar a respeito assim que fizer isso, tá bom? Então, rapidinho, virando a câmera, a gente conversa agora. E aqui estamos nós falando sobre a 18ª edição da saga dos X-Men. Aqui a capa lindamente desenhada pelo Barry Windsor Smith, né? A Tempestade atacando o Comando Escarlate, se não me engano, né? E o Wolverine ainda zicado com essa questão de estar ou não estar possuído por uma entidade maligna. E aí, vamos ver aqui, primeiramente nós temos aqui Chris Claremont, né? Barry Smith nos roteiros, e aí as artes, Alan Davis, Jack Giudice, né? Mark Silvestre e o Brett Blevins, é assim que se pronuncia. Então vamos lá, gente, começamos com a Uncanny X-Men 215, onde começa primeiramente com um desastre de avião que simplesmente a Madeline Pride, né, ex-esposa do Scott Summers, está nele e ela sai ilesa do avião.
E quando de repente, do nada, ela é sequestrada por uma ambulância e simplesmente acaba tendo. Você não sabe se isso é um sonho ou é uma realidade que está acontecendo com ela. Mas uma coisa que podemos dizer, ela está relacionada com quem? Com o vilão, o Senhor Sinistro. E aqui os X-Men indo para a Ilha Muir, tentando se recuperar do momento do ataque que eles sofreram dos carrascos, quando eles foram exterminar os Morlocks, né? A equipe está agora reforçada com a Crystal e o Longshot, além só da Betsy Braddock, né? Que seria futuramente a nossa Psylocke. Cara, eles vão começar a investigação do que está acontecendo. Algo acontece e simplesmente eles vão aonde era a casa da família da Jean Grey. E no e-mail a casa foi tocada, de repente eles percebem que tem alguma coisa estranha e e o Wolverine meio que se enlouquece porque ele pressentiu o cheiro da Jean Grey. Ele não sabe o que diabo aconteceu, mas ele perdeu o controle e deu um tapa na palma da Tempestade, esse safado sem vergonha. Enfim, a Tempestade meio que acorda de onde ela está, ela percebe que está numa casa, né, com vários troféus, bandeira, flâmulas nazistas, e descobre que esse aqui é um grupo que lutou na Segunda Guerra Mundial, e aliás que ninguém sabe quem é, porque afinal de contas era muito secreto, e simplesmente eles resolvem fazer justiça contra as próprias mãos. E eles fazem isso sem se importar quem é, mas sabendo os crimes que eles cometem. Aqui temos o Muralha, a equipe é formada pelo Comando Escarlate, o Muralha, né, e o... esqueci o nome do rapaz. É o Super Sabre. Enfim, todos eles estão na incumbência de resolver os crimes de acordo com seu modelo moral, né? Eles são a polícia, eles são os juízes e são os executores. E aí nesse momento que a Tempestade tenta se desvencilhar deles e acaba sendo derrotada. E aí é exposto toda a situação, quem eles são, o que eles pretendem, e simplesmente dizem, olha, você vai sobreviver com essa menina aqui, a menina aqui do lado, que ela é uma criminosa, tudo mais, e infelizmente você está no mesmo barco que ela. Então fuja, que nós vamos dar essa margem de tempo. Afinal de contas, eles não têm muito o que fazer, tem que, afinal de contas, brincar com as suas próprias vítimas, né? Bom, nesse meio tempo, você descobre que Wolverine está no encalço do cheiro que ela sentiu da Jean Grey. Ele percebe que o rastro não vai levar para lugar nenhum, se enfurece. E aí rola todo o embate entre a Tempestade e essa garota que é uma traficante. E ela vê que diz, olha, nós temos que ser brutais com eles, nós temos que acabar com eles. Só que ela percebe que fazendo isso é algo que não é do feitio da Tempestade. E meio que, por exemplo, eles prepararam uma armadilha que, tipo, por exemplo, como o cara está correndo muito rápido, ele podia levantar um fio que simplesmente seria algo parecido com aquele fio de cerol, né? Matando, que infelizmente acomete várias mortes dos motoqueiros nas cidades, né? Aqui em Fortaleza, infelizmente, a galera tem essa prática de usar cerol, que é uma mistura de pó de vidro com cola nos vidros, é o intuito de cortar a pipa-leia, né? Cara, isso é uma tremenda tolice, né? Mas enfim, deixa quieto. Cara, eles percebem que tem alguma coisa de errado e eles vão atrás da Moira, que simplesmente, aliás, eles vão na Ilha Muir levando o povo, e eles chegam, a Moira se levanta e não entenderam o que está acontecendo, e eles vão explicando que os X-Men estão indo para se tratar porque eles estão muito feridos. E aí nesse meio tempo eles percebem que talvez tenham cometido um erro de ter colocado a Tempestade no mesmo lugar, e meio que eles percebem que, por exemplo, eles tinham preparado uma armadilha, mas resolveram não usá-la. Isso não sei se vai mexer com eles, né? Mas enfim. E é nesse meio tempo que a garota resolve sabotar os dois e acaba jogando pedras na galera. E aí nesse meio tempo aquele trailer fica quebrado, eles vão tentar consertar, e chega uma garota a fim de pedir uma carona, mas só que de repente ela resolve
matar os caras e simplesmente ir embora, um bando de inocente. Quer dizer que ela é totalmente errada até dizer chega. E é nesse meio tempo que ela encontra a Tempestade tentando salvar a vida dela, mas ela percebe que talvez seja uma grande tolice ajudá-la. E aí nesse meio tempo o Muralha aparece tentando atacar a Tempestade, que salva a vida dele. Enquanto a garota lá, que é envolvida com coisa errada, tenta matar a Tempestade, né? E acaba morta pelo Comando Escarlate. E é nesse meio tempo que eles percebem que eles estão cometendo vários crimes, né? Matando pessoas, mesmo que elas sejam erradas, e eles fazem com que eles se entreguem. E no final das contas é isso que acontece. Então essa foi a edição 216. A 217 é bem bobinha, simplesmente a Betsy Braddock estava fazendo uma espécie de Cooper, né, tudo mais. Enquanto isso, eles estão na verdade treinando para saber treinando suas habilidades, já que eles houve um problema com o cérebro, eles têm que lutar agora externamente. E é nesse meio tempo que a Crystal meio que não quer viver mais essa vida de super-herói, simplesmente resolve ir embora, né? Ela cai fora e simplesmente ela vai tentar se divertir. E é nesse meio tempo que ela percebe que o Fanático, o irmão do Charles Xavier, está indo na cidade da Escócia e ele resolve ir atrás. E aí começa todo o embate entre a Crystal e o Juggernaut, ou Fanático. E ele percebe que a Crystal, ele é fã da Crystal, só que ele não quer saber e ele vai tentar derrubá-la. Só que meio nisso, ele meio que consegue derrubá-la, tentando saber o que vai fazer com ela na próxima edição. E aqui vamos para um outro momento, que é simplesmente envolvendo as edições 218 e 219. Simplesmente nós temos Alex Summer e Lorna, né? Eles estão andando pela cidade e acabam sofrendo um pequeno acidente e acabam sendo quase mortos no capotamento. E aí nesse meio tempo o Destrutor vai tentar salvar a Lorna, né, ajudá-la e tudo mais, e quando ele se recupera, a Lorna usa os seus poderes para poder ajeitar o carro que eles transportaram. E aí voltando para Crystal, que simplesmente foi derrotada pelo Fanático, ela percebe que foi enterrada viva, entendeu? E aí ela vai tentando se concentrar, porque lá dentro o poder dela é meio que emitir luz, sabe? Uma parada assim do tipo. E meio que a Crystal, ela começa a perceber todos os elementos que faz com que ela fortifica. E aí ela obtém um contato telepático com a Betsy e acaba saindo do buraco onde ela estava. E é nesse meio tempo que eles entendem que eles têm que fazer alguma coisa com o que aconteceu com os Morlocks, né? Enquanto isso, o Fanático ele vai destruindo a cidade e você meio que não vai entendendo por que ele está fazendo isso. E todos os X-Men vão lá tentar impedir, mas na verdade tudo isso não basta de uma grande distração, onde simplesmente ele fez de tudo para poder tirar os X-Men da cola, enquanto o seu parceiro, o Blackton Cassidy, eu não lembro se o Blackton Cassidy é alguma coisa do Sean Cassidy, né? Esqueci agora o codinome do Sean Cassidy. E aí meio que eles vão entendendo que na verdade foi uma distração para o Blackton tentar roubar o banco da cidade. E cara, eles percebem que alguma coisa está errada e eles precisam voltar para a mansão. O Destrutor encontra a cidade, a casa simplesmente abandonada, né? E ele não entende muito bem o que está acontecendo. De repente aparecem os X-Men e inclusive até a Vampira tentando roubar os seus poderes, mas na verdade tudo isso passa de um sonho. E ele meio que tem que se livrar da energia que está o corroendo, e ele decidindo ir para Nova York para poder encontrar os seus amigos, né? E é nesse período que ele vai embora, mas os carrascos ficam só de bituca olhando o Destrutor saindo fora. E é nesse momento que a equipe ataca a Polaris, né, a Lorna, né? E meio que nesse tempo o Alex Sam vai procurar o Magneto que está no Clube do Inferno, porque afinal de contas é a forma com que o Magneto encontrou para poder entender o que os seus inimigos pensam e ajudar os X-Men, principalmente os Novos Mutantes,
a se reerguer. E aí meio que ele percebe que não vai encontrar nada nesse mato, não tem coelho, e aí eles vai tentar ir, de toda forma, tentar localizar uma pista para que ele possa alcançar aquilo que está acontecendo com ele. E aí a pobre da Polaris é perseguida, né, e acaba sendo sequestrada pela equipe. E aí nesse meio tempo o Magneto percebe que está indo secretamente para um local secreto, e ele percebe que justamente os planos dos X-Men é acabar com os Morlock não, os Carrascos, porque afinal de contas eles acabaram com vidas inocentes e eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos. E aí meio que nessa história termina que eles finalmente conseguem capturar a Lorna, que vira que a Polaris resolve virar uma vilã, algo que vamos entender em breve com relação à queda de mutantes. Cara, essa história eu achei engraçada, que é um ser que dá tudo aquilo que ele almeja. Eu achei engraçada essa música que o Wolverine tá cantando, porque assim, eu não lembro, que eu não tenho esse quadrinho na época, mas, cara, bem provável que o cara esteja cantando alguma coisa adaptada, tipo, eu bebo sim, eu tô vivendo, só quem não bebe tá morrendo. Então, é meio que isso com relação louca, que chega todo chapado, né? Vocês veem que é um pouco incômodo ver o míssil dessa forma, né? E tudo bem, deixa pra lá. E é nesse meio tempo que o Wolverine morto de bêbado vai entrar para poder descansar, só que sem antes falar com sua incrível amada, a Mariko. E é nesse meio tempo que os X-Men são atacados pela Horda, né? Um ser interdimensional com seus poderes e tudo mais, com essa que tá na joia da testa. E aí meio que rola todo um embate, simplesmente envolvendo a Horda e os X-Men, até mesmo contra eles, mas era o objetivo de tentar vencer o seu inimigo, a Horda, né? E no final das contas, ele acaba conseguindo destruir os seus oponentes. Cara, é uma história bacana, muito, muito show, que vale a pena sempre o cara dar aquela boa conferida. E é isso, a incrível edição dos X-Men número 18. E exatamente, fantástica publicação, simplesmente a melhor que tem, eu acho. É a melhor publicação que existe de sagas, é essa dos X-Men. Lembrando que amanhã é sábado, nós vamos esperar que chegue alguma coisa, né, nas Comic Shop aqui de Fortaleza. Deus queira que sim. Eu acho que não é agora, mas no outro fim de semana deve ocorrer o Bazar HQ, que acontece todo o segundo domingo de cada mês. Então, vamos ficar na expectativa, que eu acredito que deve acontecer, não nesse, mas no outro domingo, tá bom? Então, gente, queria agradecer demais a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!